Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrará. Confia em mim, meu amor, te abrigar. Essa música é linda, né? Lembrei dela aqui porque eu tava escutando, chama Confia em Mim, da Vida Reluz. E com ela eu quis abrir este vídeo para a gente iniciar o 20º capítulo, que nós chegamos na metade dos capítulos do livro da vida de Santa Teresa de Jesus, que são 40. E aí, retomando aqui, né, esses 20 capítulos que a gente já percorreu, com a certeza de que quando Jesus nos chama para o barco, né, ele não vai nos desamparar. A tempestade já não pode nos abalar, como me retornou aqui a música. Então, para a gente dar sequência às meditações desse livro, que a gente inicia no capítulo sobre a diferença entre a união e o arroubamento, em que consiste o arroubamento e os benefícios que a alma o recebe, e ela diz também os efeitos que produz, e é muito para admirar. Assim ela vai iniciar, mas antes eu te convido a um Pai Nosso, para a gente oferecer esse vídeo a Ele, de alguma forma louvá-lo, né, por ter permitido que nós percorrêssemos juntos, você de alguma forma aí, com o seu tempo, enfim, louvar a Ele por nos permitir transcorrer esses desafios e para também agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Então aqui ela discorre e desejaria esclarecer com o auxílio de Deus a diferença existente entre a união e o que chamam de arroubamento. Rapto, voo de espírito, arrebatamento, que é tudo uma coisa só. Quero dizer que estes diferentes nomes designam uma coisa só, que também se chama êxtase. Tem grande vantagem sobre a união, alcançando efeitos bem maiores e mais vários outros benefícios. Com efeito, a oração de união é uniforme no princípio, meio e fim, e assim é quanto ao interior. Mas estas outras graças têm a finalidade em mais um alto grau, e na mesma proporção atuam de modo mais elevado, tanto no interior como no exterior. O Senhor esclarece que este ponto, como faz a respeito dos demais, porque certamente Sua Majestade não me houvera sugerido a forma e a maneira de dizer alguma coisa, jamais saberia explicar. Aqui só fazendo um breve, retomando também, né, os capítulos anteriores, ela não era, como ela mesma fala, ela não era douta, então como que ela saberia descrever e narrar certas coisas sem o conhecimento, né? Então é por isso que a gente difere aqui o intelecto do espírito. Consideremos agora que a última água de que falamos seja tão copiosa que poderíamos crer já a possuirmos. Aqui na terra, a própria nuvem, que é a majestade suprema, caso fosse possível neste exílio. Quando lhe agradecemos por este grande bem, correspondendo ao seu amor com obras na medida de nossas forças, o Senhor colhe a alma, digamos assim, a maneira pela qual as nuvens colhem os vapores da terra. Ouvi dizer que as nuvens ou o sol aspiram os vapores terrestres. Assim é que o Senhor desprende a alma inteiramente deste mundo,
erguendo-a na atmosfera tal qual se levanta uma nuvem, e sobe com ela ao céu, onde começa a mostrar os tesouros do reino que ele tem preparado. Não sei se a comparação é adequada, mas é que realmente acontece. Nestes arroubos, a alma parece não animar o corpo. Sente perfeitamente que lhe falta o calor natural, vai esfriando, embora com intenso júbilo e suavidade. Na união, estamos em terreno próprio, já há meios e quase sempre pode-se resistir, ainda que com custo e com violência. Aqui, ao contrário, a resistência é impossível. Na maior parte das vezes, não há recurso algum. Frequentemente, sem pensamento prévio ou cooperação de nossa parte, surge como um ímpeto tão acelerado e forte que sentis e vedes essa nuvem ou águia possante levantar-se e arrebatar-vos com as suas asas. Sentis, repito, e vedes que sois conduzidos sem saber aonde. Não obstante ser grande alegria, a fraqueza de nossa natureza, no princípio, causa até temor. É preciso que a alma seja resoluta e corajosa, muito mais do que nos estados precedentes. Para arriscar tudo, venha o que vier, e entregando-se a Deus, deixa-se guiar de bom grado, por suas mãos aonde ele quiser. Ainda que resistais, sois levado. Isto se dá de modo tão violento que, em muitas ocasiões, usei de todas as forças para resistir, especialmente quando ocorria em público e também outras vezes estando a sós, pelo receio de ser enganado. Meus esforços eram, porém, inúteis. Eventualmente consegui-os em parte, ficando toda exausta, em grande prostração, como quem lutou com um robusto gigante. Outras vezes a resistência era impossível. A alma sentia-se arrebatada como um ímpeto, quase sempre levantando a cabeça sem que eu a pudesse deter. Até mais isso raramente, todo o corpo a ponto de ficar suspensa do chão. Foi o que me aconteceu há pouco tempo, depois que exerço o ofício de priora. Quando, reunidas todas as irmãs no coro, eu estava de joelhos no momento de comungar. Deu-me grande pesar, parecia-me coisa extraordinária que logo chamaria muito a atenção. Recordei às monjas que, a respeito disso, nada disseram. De outras vezes, percebendo que o Senhor ia repetir o mesmo favor, estendia-me no chão. As irmãs rodeavam-me para segurar meu corpo, contudo, não passava despercebido. Assim fiquei também no dia em que se celebrava a festa da Epifania, durante um sermão, a que assistiam muitas senhoras importantes no lugar. Supliquei muito ao Senhor que dignasse não mais me dar graças com manifestações exteriores, porque estava já cansada de andar com tanta cautela. Sua Majestade podia conceder-me as mesmas graças sem que se percebesse. Tenho para mim que, em sua bondade, atendeu-me, pois até agora não tive mais coisas. É verdade que não faz muito tempo desde a minha súplica. Quando procurava resistir, parecia-me que sob os pés erguiam-me forças tão grandes que não sei a que compará-las. Eram, porém, muito mais impetuosas do que nas outras coisas do espírito, já oferecidas acima. Ficava então, por assim dizer, despedaçada, visto ser terrível a peleja. Afinal, quando o Senhor quer, pouco aproveita nosso esforço. Não há poder contra seu poder. Outras vezes ele se contenta em nos mostrar que deseja fazer uma graça e que, da sua parte, sua majestade não faltará. Se então por humildade resistimos, produz os mesmos efeitos como se de todo consentíssemos. Grandes são esses efeitos. Um deles é que, se nos manifesta o grande poder do Senhor, vemos que não somos senhores do corpo nem capazes, de conseguinte, de o deter quando Sua Majestade assim quer. Ao contrário, verificamos, por muito que nos pese, que existe acima de nós alguém mais poderoso e que tais graças são dádivas
suas enquanto de nossa parte nada, absolutamente nada podemos fazer. Imprime-se então muita humildade na alma. Confesso, inclusive, que a mim causou grande temor e nos primeiros tempos grandíssimo. Não é para menos a vista de um corpo que assim se levanta da terra. O espírito se leva após si com grande suavidade quando não acha resistência. Não se perdem os sentidos. Eu, pelo menos, ficava de tal maneira que percebia ser arrebatado. Mostra-se tão bem a majestade de quem pode assim fazer que os cabelos chegam a arrepiar na cabeça e fica na alma um temor extremo de ofender tão grande Deus. Nasce-lhe ao mesmo tempo imenso e renovado amor àquele que ama tanto um verme tão corrupto, não se contentando em atrair a alma para si, mas querendo também o corpo mortal e de barro tão imundo como se tornou por suas próprias ofensas. O arroubamento deixa também um desapego estranho, não sei definir. De algum modo, é diferente e superior ao que produzem as outras graças puramente espirituais. Estas realizam o desprendimento das criaturas quanto ao espírito. Aqui o Senhor quer que o próprio corpo seja desapegado. As coisas da terra tornam-se de tal forma estranhas, desconhecidas, que até vem se tornar muito mais penosa. Causa-nos depois um tormento que, surgindo, não poderemos retê-lo nem afastá-lo. Bem quisera dar a entender este grande sofrimento, mas creio que não conseguirei. Não obstante, direi alguma coisa. Convém notar que estes favores são recentes, posteriores a todas as visões nas épocas em que me entregava à oração. O Senhor me dava então grandes consolações e alegrias. Essas consolações, algumas vezes, ainda me regozijam, mas quase sempre acompanhadas pelo sofrimento de que agora falei. Pode ser maior ou menor, vou considerá-los agora em seu grau de maior intensidade. Adiante, tenciono falar dos grandes ímpetos que invadiam quando o Senhor me favorecia com os arroubos. Mas o sofrimento que então sentia em nada se compara com a dor de que agora falo. Creio não exagerar dizendo que entre eles existe a mesma diferença que há entre uma coisa muito corporal e outra muito espiritual. Com efeito, no primeiro sofrimento, o menos intenso, embora a alma sinta toda a amargura, está com companhia do corpo e parece que repartem entre si. Em todo caso, não há a violência extrema do desamparo que agora falo, e no qual nada podemos fazer. Acontece que muitas vezes a alma seja tomada de improviso por um desejo ardente de Deus, sem saber de onde vem. Penetra-a por completo, chegando a tal excesso de aflição que ela se ergue acima de si mesma e acima de tudo criado. Põe-na Deus tão isolada de todas as coisas que, por mais que se esforce, não lhe parece haver na terra quem a acompanhe, nem ela o quisera, senão o morrer naquela soledade. Se lhe falam, embora faça o possível para responder, não o pode, é inútil. Seu espírito, apesar de tudo, não se aparta daquela solidão. Deus parece estar muitíssimo longe, mas comunica-lhe, por vezes, suas grandezas, de modo mais estranho que se possa imaginar. Explicá-lo é impossível. Esta comunicação não visa consolar, e sim dizer o motivo que tem para afligir-se quem está ausente do bem, que encerra todos os bens. Não o crerá nem entenderá quem não o houver experimentado. Crescem-lhe daí o desejo e a amargura da solidão que em se vê. Crescem-lhe daí o desejo e a amargura da solidão em que se vê, com uma dor tão sutil e penetrante que, transportada naquele deserto, a alma pode dizer ao pé da letra: está em latim. Vigilavi et factus sum sicut passe solitarius intecto. Acho que é assim a pronúncia. A tradução é: vigiei e tornei-me como pássaro solitário no telhado. É o Salmo 101, versículo 8.
Retomando aqui, porventura o real profeta o disse estando no mesmo desamparo. Ele, porém, era santo, e o Senhor lhe daria a sentir aquela solidão de modo mais íntimo. Assim é que me chega então à memória este verso e tenho a impressão de vê-lo realizado em mim. Consola-me o pensamento de que outras pessoas, como o rei Davi, sentiam esta solidão que em tão alto grau estava. Dir-se-ia que a alma está não em si, mas elevada acima de si mesma, acima de todo o criado e até a parte superior do seu espírito, pois que sobre o teto ou telhado de seu ver. Tá certo? Dir-se-ia que a alma está em si, mas elevada acima de si mesma, acima de todo o criado e até a parte superior de seu espírito, como se sobe o teto ou telhado de seu ser. Outras vezes é como se andasse extremamente necessitada de Deus, dizendo e perguntando a si mesma: onde está teu Deus? Salmo 42, versículo 4. É de notar que eu não compreendia bem o significado destes versos em vossa língua, em nossa língua. Depois, quando pude entender, fiquei consolada, vendo que o Senhor os tinha trazido à minha memória, sem que eu procurasse. Recordava-me, por vezes, do que dizia São Paulo, que estava crucificado ao mundo, Gálatas 6, versículo 14. Não digo que seja este o meu estado, bem vejo que não, mas é o da alma arrebatada. Minha impressão é de que ela vive sem ainda se achar no céu, nem habita mais a terra. Não percebe consolo do céu, nem quer o da terra. Está como crucificada entre o céu e a terra, padecendo, Está como crucificada entre o céu e a terra, padecendo, sem receber socorro de um lado nem de outro. De fato, o que lhe vem do céu, como já disse, é uma notícia maravilhosa, de Deus muito superior a tudo quanto podemos desejar. Isto só lhe causa maior sofrimento porque aumenta o seu desejo de possuir Deus de tal modo que a intensidade da dor a priva algumas vezes do uso dos sentidos. Dura, todavia, pouco tempo. Este penar assemelha-se às agonias da morte, mas traz consigo tão grande doçura que não sei ao que poderia comparar. É martírio tão duro quanto delicioso. Tudo que se oferece à alma ela não aceita, lançando para longe de si, mesmo o que habitualmente mais lhe agradava. Bem compreende que só quer o seu Deus, e nele não ama em particular algum de seus atributos. A ele quer todo inteiro, e não sabe o que querer. Não sabe, digo, porque a imaginação nada lhe representa. Penso mesmo que grande parte do tempo em que fica neste estado, as suas faculdades não agem. Aqui a dor a surpreende, mas faz a alegria na união e no arroubamento. Ó Jesus, que pudera dar a entender bem isto a vossa mercê, ao menos para que me explicasse em que consiste, pois neste estado é que agora ainda sempre a alma minha. Quando não está ocupada em algo, o mais comum é ficar nesta ânsia de morte. Quando estas ânsias aparecem, tem medo porque sabe que não há de morrer. Uma vez que sofre, quisera passar o que lhe resta de vida em tal sofrimento. Tão excessivo, porém, é o tormento que a natureza mal pode suportar. Às vezes perde o pulso quase inteiramente, como dizem as irmãs que então se aproximam de mim e já compreendem melhor o meu estado. Os braços ficam muito abertos e as mãos tão rígidas que chego a não poder juntá-las. Até o dia seguinte sinto dor nos pulsos e no corpo, como se os tivesse desconjuntado. Se isso continuar como até agora, penso que numa destas ocasiões o Senhor está servindo de me tirar a vida, embora eu não mereça. A meu ver, tão grande tormento basta por causar a morte. Nestas ocasiões, toda a minha ânsia é de morrer.
Nem me recordo do purgatório, nem dos grandes pecados que cometi, pelos quais merecia o inferno. Tudo esqueço na ansiedade por ver Deus. Aquele deserto, aquela solidão, parecem melhor à alma que toda a companhia do mundo. Se alguma coisa lhe pudesse dar consolo, seria tratar com quem houvesse passado pelo mesmo tormento. Mas, embora se queixe, ninguém provavelmente lhe dá por crédito. É tanto suplício, tão acerbada a dor, que não busca mais a solidão como antes. Também não deseja companhia, a menos que seja de alguém com quem se queixar. E como quem, tendo a corda ao pescoço e prestes a se enforcar, procura tomar fôlego. Este desejo de companhia provém, creio eu, de nossa fraqueza. Tal suplício nos põe certamente em perigo de morte. Já me encontrei várias vezes nesse perigo, pois, ocasião de graves enfermidades e em outras circunstâncias, julgo assim poder afirmar que o sofrimento de que trato agora é tão grande quanto qualquer outro. O desejo que o corpo e a alma têm de não se apartarem é que lança o primeiro grito de socorro para tomar fôlego. Quer dar conhecer seu sofrimento, queixar-se, distrair-se a fim de conservar a vida, bem contra a vontade do espírito, ou parte superior da alma, que não quisera sair de suplício. Não sei se atino com a verdade ou como a poderia expressar, mas até onde posso atingir, é assim que acontece. Veja vossa mercê que descanso posso ter na vida, o repouso que desfrutava na oração e na solidão, porque aí o Senhor me consolava. Agora se tornou, no mais das vezes, o referido sofrimento. E este, porém, tão saboroso que a alma, conhecendo bem o seu alto preço, já o prefere a todas as consolações de outrora. Julga-o por seguro, por ser caminho de cruz, que encerra um gosto de muito valor. A alma reparte com o corpo somente o sofrimento, e, padecendo, saboreia sozinha a felicidade e o contentamento que dá este padecer. Ignoro como pode ser isto, mas de fato acontece assim. Não trocaria, penso, semelhante graça que o Senhor me faz por todos esses favores que adiante relatarei. Não digo todos juntos, mas cada um tomando separadamente. É mera e espontânea dádiva da mão de Deus, repito. E nada fiz para adquiri-la, pois é muito sobrenatural. Convém não esquecer que recebi estes favores após tudo quanto vai escrito neste livro. Quero dizer, os ímpetos de que falo são posteriores a todas as graças que o Senhor tem me feito. Eis o estado em que ele me mantém atualmente. A princípio, tinha medo, como tenho quase sempre que recebo algum favor das mãos de Deus, até que, com a continuação, Sua Majestade me tranquiliza. Numa das primeiras vezes, o Senhor me ordenou que não temesse e tivesse em mais apreço esta graça do que todas as outras que já me havia feito, porque no referido sofrimento, a alma se purifica, tal qual se apura e refina o ouro no crisol, para melhor se dispor a receber o esmalte dos seus dons. Vale esta purificação pelo tempo que há de estar no purgatório. Eu bem entendia que era grande graça, mas fiquei com muito mais segurança. Meu confessor disse-me que é coisa boa, ainda que temesse. Por ser eu tão ruim, nunca pude crer que fosse mal. Era a grandeza excessiva da graça que me fazia temer ao me recordar quão mal a tinha merecido. Bendito seja o Senhor, que é tão infinitamente bom. Amém. Vejo que saí de meu propósito, pois havia começado a falar de arroubamentos, mas o sofrimento que expliquei é superior a estes, e deixa os efeitos mencionados. Voltemos agora aos arroubamentos e ao que neles ocorre de modo geral. Muitas vezes parecia-me que esta graça me deixava o corpo leve, como se perdera todo o peso. Não raramente chegava a coisa a tal ponto
que mal sentia tocar no chão os pés. O corpo, quando elevado, fica muitas vezes como se tivesse morto, sem ação, e permanece na posição em que é tomado. Ora sentado, ora com as mãos abertas, ora fechadas. É raro perder os sentidos. Tem-me acontecido perdê-los inteiramente, mas poucas vezes por muito tempo. Contudo, é comum que a alma, embora perturbada e sem poder agir quanto ao exterior, não deixa de perceber e ouvir como de longe. Não digo que perceba ou ouça quando está no mais alto grau do arroubo, isto é, durante o tempo em que se perdem as faculdades por estarem unidas a Deus, pois então nada vê, nada ouve, nada sente, ao que me parece. Mas, como disse anteriormente, na oração de união, essa transformação total da alma em Deus dura pouco. Enquanto dura, nenhuma faculdade age nem sabe o que ali se passa. Não são coisas que se entendem enquanto vivemos na terra. Pelo menos Deus não quer que as entendamos, pois não há em nós capacidade para tanto. Tenho visto por mim. Perguntar-me-á vossa mercê como é que, por vezes, o arroubamento dura tantas horas. O que me acontece frequentemente é sentir a felicidade, com intervalos, como notei a propósito da oração passada. De tempos em tempos, a alma se abisma, ou melhor dizendo, o Senhor engolfa em si e, tendo-as mantido assim um pouco, guarda consigo só a vontade. O bulício das outras duas faculdades parece-me ser como a da lingueta dos relógios de sol, que jamais para. Contudo, o sol de justiça, quando quer, as detém. Eis o que digo ser de pouca duração. Como o ímpeto e surto do espírito foi grande, embora as faculdades tornem a se agitar, a vontade permanece mergulhada com Deus. Como senhora de todo ser humano, ela age sobre o corpo, mantendo-a no estado em que indiquei, a fim de que os sentidos não a estorvem. Deste modo, se as duas faculdades turbulentas quiserem importuná-la, deixa-lhes reduzido o número de inimigos. Faz com que os sentidos estejam suspensos, porque assim deseja o Senhor. Na maior parte do tempo, os olhos estão fechados, ainda que não queiramos fechá-los. E, se por acaso permanecerem abertos, não conseguem distinguir nem reparar no que vem. Aqui é muito menos o que o corpo pode fazer por si. As faculdades juntam-se e não há tanta dificuldade. Quem receber do Senhor esta graça não se desconsole quando vir o corpo atado por muitas horas e às vezes o intelecto e a memória distraídos. Verdade é que o comum é estarem inebriados em louvores a Deus, ou procurando perceber e entender o que se passa. Entretanto, mesmo para isto, não estão bem despertos, mas assemelham-se a alguém que dormiu muito, sonhou e ainda não despertou inteiramente. Insisto neste ponto porque sei que atualmente há nesta cidade pessoas a quem o Senhor concede tais favores. E se os seus diretores não passaram por isto, mormente não sendo doutos, imaginarão que durante o arroubo ficam como se estivessem mortas. Causa lástima ver quanto se padece quando os confessores são inexperientes e pouco ilustrados. Mais adiante falarei a respeito, embora eu mesma talvez não saiba o que digo. Se atinar em alguma coisa, vossa mercê entenderá, pois o Senhor já lhe tem dado experiência, mas é bem possível que ainda não tenha considerado tanto quanto eu. O fato é que, de muito que lute, não há forças no corpo para mover-se. A alma as levou toda consigo. Muitas vezes, estando o corpo bastante enfermo e cheio de dores, fica restabelecido e com maior capacidade, pois é grandioso o que ali acontece. O Senhor quer de quando em quando, repito, que também o corpo se beneficie, pois já se mostra obediente à vontade da alma.
Quando foi grande o arrombamento, as dificuldades retomando consciência andam por um ou dois, e mesmo 3 dias tão embevecidas e absortas que parecem ainda estar fora de si. Surge então o pesar de voltar a viver. Já lhe caiu a penugem agora ter asas para voar bem alto. Ergue o estandarte pela causa de Cristo. Parece que o comandante da fortaleza subiu ou foi levado à torre mais alta para desfraldar a banheira de Deus. Olha para os de baixo como quem está a salvo, já não teme os perigos, pelo contrário, deseja-os como se já tivesse a garantia da vitória. Vê claramente quão pouco se deve estimar tudo o que há na terra, pois não tem valor. Quem está no alto enxerga muitas coisas, não busca liberdades no querer, nem mesmo gostaria de ter livre-arbítrio, e assim o suplica o Senhor, entrega-lhe as chaves da sua vontade. Ei-lo aqui o jardineiro feito comandante, não deseja coisa alguma senão a vontade do Senhor, não quer dispor de si nem de coisa alguma, sequer de um perro de pomar. Acho que é perro que falam. Maçã dura, como forma de pera, segundo aqui a nota, perro. Se neste jardim houver algo de bom, distribua-o sua majestade, pois de agora em diante nada quer possuir como próprio. Deus disponha de tudo conforme a vossa glória e a vossa bondade. Na realidade, é assim que acontece. Quando os arrombamentos são verdadeiros, a alma recebe os efeitos e o aproveitamento indicados. De todo modo, duvidaria muito que viessem de Deus. Recearia que fossem acessos de raiva dos quais fala São Vicente Ferrer. Sei por experiência que numa hora Vou voltar. De outro modo, duvidaria muito que viessem de Deus. Recearia que fossem acessos de raiva dos quais fala São Vicente Ferrer. Sei por experiência que numa hora e ainda menos tempo, a alma fica senhora de tudo, e tão livre que não se reconhece mais, vê perfeitamente que nada fez para isso, nem sabe como foi-lhe dado tanto bem, mas percebe com clareza o grande proveito que lhe traz cada um destes arrebatamentos. Não crerá quem não tiver tido experiência, e por este motivo não dá crédito à pobre alma. Conheceram-na tão ruim que agora vem de súbito empreender coisas arriscadas. É que não se contenta servindo ao Senhor em pouco, senão no máximo. Consideram-no tentação e disparate. Entretanto, não ficariam admirados se compreendesse que aquilo não nasce dela, mas do Senhor, a quem já ofereceu as chaves da vontade. A meu ver, quando uma alma chega a este estado, já não fala nem age por si. O soberano rei cuida de tudo que há de se fazer. Valha-me Deus, como é claro o sentido daquelas palavras e quanta razão tinha o salmista. Como terão todos de pedir asas de pomba. Salmo 54, versículo 7. Entenda-se bem, o espírito alça voo para se erguer acima de todo o criado e em primeiro lugar de si mesmo, mas é voo suave, voo delicioso e sem ruído. Que poder tem a alma que o Senhor transporta a semelhante grau? Como olha tudo sem estar enredada em coisa alguma, como se envergonha do tempo em que teve apegos e assim viveu, como se espanta a sua própria cegueira. Quanto lastimo os que vivem cegos, particularmente não são pessoas de oração a quem Deus já satisfaz. Desejaria clamar em altas vozes para lhes dar a entender que estão muito enganados, e chega a fazê-lo algumas vezes. Chovem-lhe, todavia, sobre a cabeça 1000 perseguições. É tida por pouco humilde, por alguém que pretende ensinar aqueles de quem deveria aprender,
principalmente se for mulher. Logo a condenam, e não sem razão, porquanto ignoram o ímpeto que as move tão fortemente, às vezes a ponto de não se conter deixar de esclarecer aqueles a quem preza, anseia por vê-los soltos do cárcere desta vida, pois não é menor, nem lhe parece menor o cativeiro em que ela já esteve. Aflige-se recordando do tempo em que dava atenção aos pontos de honra e o engano em que se vivia, julgando ser honra aquilo que o mundo chama por este nome. Vê que é grande a mentira em que andamos todos. Compreende que a verdadeira honra não é mentirosa, mas verdadeira, dando apreço ao que de fato merece estima e tendo em nenhuma conta o que nada vale. Tudo o que acaba e não contenta a Deus é nada e ainda menos que nada. Ri-se de si mesma do tempo em que fazia caso do dinheiro, da cobiça, embora nesta matéria, creio eu, é a verdade. Jamais me tenha reconhecido culpada de qualquer falta. Era já grande a culpa tê-lo em alguma conta. Se com ele se pudesse comprar o bem que agora vejo em mim, muito o apreciaria. Mas é evidente que semelhante bem só se adquire abandonando tudo. Em suma, que conquista com o tão desejado dinheiro? Coisa preciosa? Objeto durável? Para que o desejamos? Triste a satisfação que se procura obter com ele, pois custa bem caro. O que muitas vezes se alcança é o inferno, e o que se compra é o fogo que não se extingue, suplício infinito. Suplício ínfido. Se todos resolvessem considerá-lo como terra improdutiva, o mundo andaria em ordem e sem sofrimentos. Como que amizade se tratariam os homens se não ligassem para a honra e dinheiro? Tenho para mim que todos os males ficariam remediados. A alma vê a grande cegueira que reina acerca dos prazeres, como estes proporcionam sofrimento e angústia, mesmo para esta vida. Quantas inquietações, que pouca satisfação, quanto trabalho em vão. Percebe então em si mesma não só as teias de aranha, as faltas consideráveis, mas até algum cisco, por mínimo que seja, porque o sol está muito claro. Por mais que trabalhe para a sua perfeição, a alma logo se achará impura, se realmente for atingida pelos raios deste sol. É como água num copo que parece muito límpida enquanto não dá o sol. Mas se vem a dar, logo parece repleta de poeira. Esta comparação deve ser tomada ao pé da letra. Antes de ficar em êxtase, a alma julga andar com o cuidado de não ofender a Deus, fazendo o que pode na medida de suas forças, mas agora que chegou ao tal estado, o sol de justiça dardejar sobre ela, fazendo-a abrir os olhos. Vê tantas impurezas que desejaria fechá-los novamente. Ainda não é tão filha desta águia majestosa, que seja capaz de filtrar este sol face a face. Mas nos poucos instantes em que guarda os olhos abertos, vê-se toda turva. Recorda-se do versículo que diz: quem será justo diante de ti? Salmo 142, versículo 2. Quando contempla o divino sol, fica deslumbrada com a claridade. Quando olha para si, o barro tapa-lhe os olhos e a pombinha não enxerga. Acontece-lhe muitas vezes, diante de tantas grandezas, ficar totalmente ofuscada, absorta, sem forças, maravilhada. A alma fica totalmente ofuscada. A alma adquire, então, a verdadeira humildade e não dá a importância de falar bem de si, nem a que outrens falem. É o senhor do pomar que reparte as frutas e não ela. Por conseguinte, nada se lhe prende às mãos, todo o bem que possui é referido a Deus. Se alguma coisa diz de si, é para a glória do Senhor. Sabe que naquele jardim nada lhe pertence. Não o pode ignorar, nem se quisesse, porque vê com os próprios olhos. Sem cooperação de sua parte, o Senhor cerrou as coisas do mundo, a fim de mantê-los abertos para compreenderem estas verdades.
Deixa eu ver aqui como que a gente está de tempo. Nós já temos 40 minutos de vídeo. Eu vou encerrar este capítulo aqui, porque o 21º também parece ser um pouquinho longo, e aí senão a gente fica com um vídeo muito extenso. Mas é interessante, né? Voltando aqui só para fechar, eu também nem gosto de ficar dando muito as minhas opiniões, mas peço também que, se caso você tenha tido alguma percepção diferente da minha, deixa aqui nos comentários depois, para que todos possam ver, ou se por acaso também, né, seguindo os exemplos aqui da Santa, se eu fiz alguma associação que não convém, mas eu recordo muito aqui que ela explica, então, que nesse estágio a alma já não está inteira unida, né, porque existem já as percepções, meio que o coração está em paz pelos arrebatamentos, né, na questão das emoções, mas o pensamento já não, parece que está em transe ou em êxtase, percebe muita coisa, mas não percebe. Pela forma como ela discorre aqui nas explicações, né, aqueles ateus ou incrédulos podem até fazer certas associações com relação às doenças psicológicas, né? Penso eu, não sei, mas como a própria igreja a fez doutora, né, da nossa Santa Igreja, acredito que não seja neste caso da nossa santa esses arrebatamentos que ela descreve aqui ser problemas psicológicos. Mas então é isto, eu deixo você com este vídeo. Se você gostou de alguma forma, acha que isso pode contribuir para ajudar alguém a continuar a perseverar no caminho da Santa Igreja, ou que possa arrebanhar mais almas para que se encontrem no caminho do Nosso Senhor para a honra e glória dele, por favor, compartilhe. Desde já, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.